Esta quarta-feira, o Estadão, Vera, divulgou o conteúdo de parte sigilosa da lista de Fachin. O relator da Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin, manteve 25 petições em segredo porque a Procuradoria-Geral da República entendeu que a divulgação poderia prejudicar as investigações. E na lista estão casos que envolvem o ex-presidente Lula, o ex-ministro Palocci, Edson Lobão, Eduardo Cunha, o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, além de outros políticos. Vera, eu começo com você. Lula é citado em alguns trechos sobre a operação da Odebrecht lá em Angola, o Porto de Muriel, enfim, tem nomes importantes. A situação está ficando cada vez mais delicada. Tá. Como é que você vê essa lista sigilosa, você que vem acompanhando isso já ao longo do dia? Pois é, a gente vem há alguns dias tentando saber o que tinha nessa lista. Tinha um boato de que poderia haver pedidos de prisão, inclusive, já engatilhados, e pedidos de condução coercitiva. Por enquanto, não há nada que aponte para isso. Eu perguntei para os procuradores, eles disseram que não é nada assim tão bombástico, mas que eles entenderam que era preciso manter essas petições em sigilo, porque a revelação do seu conteúdo poderia atrapalhar as investigações. É engraçado, porque a maioria dos casos já está em andamento, né? O próprio caso da empresa do sobrinho do ex-presidente Lula em Angola, que foi contratada pela Odebrecht em Angola, é um caso no qual ele já é réu. A empresa do Taiguara Rodrigues, aquela Exergia, que só foi contratada, segundo 4 delatores da Odebrecht, por um pedido do Lula, porque ela não tinha nenhuma expertise para realizar aquelas obras para as quais ela foi contratada. Então, o que resta saber é se a Força Tarefa obteve dos delatores algum caminho novo de prova que possa ligar o ex-presidente Lula a essas contratações. E aí, por isso, essas petições ficaram sob sigilo. A mesma coisa em relação ao Palocci, que é investigado também por esse caso, também pelo caso do Porto de Cuba e pelas campanhas que o João Santana realizou em El Salvador e no Peru. E o Eduardo Cunha também, o Fernando Pimentel pelo Porto de Mariel também é citado. Então todas as figurinhas são repetidas, mas pode ser que estejam com o uniforme novo, nesses novos cromos aí da Lava Jato lançados pelo Fachin. Você, Andreasa, podem ter uniformes novos aí, como disse a Vera Magalhães, e desse Porto de Muriel aqui também pode ser muita coisa, né, Andreasa? A gente vem falando disso também, né? Eu queria me deter especialmente ao Porto de Mariel, porque a gente não pode esquecer, na hora de tratar na hora de tratar da Lava Jato, e especificamente da participação do PT, eu tenho batido nessa tecla aqui diariamente, não podemos perder a dimensão política que a Lava Jato faz ver e que nós já sabíamos, aquilo relativo ao projeto de poder, né? De tomada do Estado, também nessa concertação bolivariana. O Porto de Mariel está claro, nas delações que nós temos até agora, foi um projeto simplesmente político. Foi uma iniciativa do Hugo Chávez, junto ao Lula, que então mobilizou a Odebrecht para, junto com o BNDES, ou melhor, com o financiamento, ou parte do financiamento do BNDES, fazer essa obra. O Emílio Odebrecht deixa claro na delação dele que, pensando nos negócios exclusivamente da Odebrecht, não haveria o menor interesse nessa obra em Cuba. Não seria uma obra interessante financeiramente para a companhia. Da mesma forma, ele diz, não estava também no escopo de atuação naquele momento do BNDES, apesar da sua generosidade em financiar o projeto do partido. Não estava. Foi uma motivação política, uma ordem do Lula, do Fernando Pimentel, do Palocci, da turma, né? Mas partiu do Chaves, vocês vejam, isso é muito importante, porque a tomada do Estado brasileiro, o projeto de poder do PT é também um projeto de América Latina, com seus vizinhos aqui. Não é à toa. Nós não podemos nos esquecer, na hora de separar o joio do joio, de que havia essa dimensão de projeto de tomada de poder, de permanência de poder. Isso é o que distingue os criminosos nessa história toda. Marcelo Madureira.
Pois é, essa lista secreta do Fachin é uma espécie de cercadinho VIP, né, da lista da Odebrecht, aquelas que você só tem que ter a pulseirinha VIP, deve ser uma pulseirinha eletrônica, né, para você poder frequentar o chiqueirinho. E eu queria só lembrar, no fim de semana, eu tomei conhecimento, pelos jornais, uma coisa que se comentou pouco, foi essa operação também, essa triangulação do governo de Angola, Odebrecht e o BNDES, né? O que aconteceu? Angola tinha várias obras contratadas com a Odebrecht, o preço do petróleo caiu, Angola começou a ficar, o governo de Angola ficou inadimplente, e a Odebrecht então correu para o presidente Lula, para pressionar o presidente Lula a cavar um empréstimo, que eu acho que foi de coisa de 3 bilhões de dólares, junto ao BNDES para Angola, para que Angola pudesse pagar, então, a Odebrecht. Quer dizer, um descalabro total, e eu, como ex-engenheiro do BNDES, eu fico aqui matutando como o corpo técnico do BNDES autorizou uma operação dessa natureza. Nem na época da ditadura militar, o corpo técnico do BNDES sempre se distinguiu pela sua transparência, pela sua isenção técnica, por obedecer estritamente os interesses de Estado. E como é que se fez essa operação claramente lesiva aos interesses brasileiros? E eu fiquei também surpreso que não teve continuação na imprensa desse assunto. Eu imagino que isso deva estar nessa lista do Fachin, não está não, Vera? Tá sim, mas é porque inicialmente o BNDES dizia que essa obra estava mantida ali em sigilo por uma questão do banco, sigilo bancário e tal, e a nova presidente Maria Silvia não divulgou muito as operações, o que ela encontrou de operações na época do PT, na época do Lula e da Dilma. Então, a gente tem aí um buraco negro para a Lava Jato realmente investigar, que é a obra desse porto, outras obras que foram feitas na Venezuela também, financiadas pelo BNDES, e então nessas petições sigilosas também as campanhas feitas pelo João Santana aí na América Bolivariana, com um claro intuito de fortalecer a esquerda no continente. E nessa esquerda, o Lula era um popstar, como disse o amigão dele, o Alexandrino Alencar, um dos delatores da Odebrecht, que falou que o Lula era uma espécie de cartão de visitas para a empresa no exterior. Ele era um popstar, visto assim na América, na África, e isso abriu muitas portas para a Odebrecht. O que a gente vê aí é quase uma relação de sociedade do ex-presidente Lula. Ele ia na frente como uma espécie de garoto propaganda, pegava a propina e abria as portas para a empresa fazer seus negócios escusos, muitas das vezes também corrompendo autoridades nos outros países, né? Ô, Andreasa, por falar em BNDES, por onde anda Luciano Coutinho, hein? Também está sumido, né? Não sei por onde anda, não sei se será protagonista nessa história, mas o BNDES é. O BNDES é. O que há de curioso nisso tudo, para insistir na tecla e complementando o que disse Vera e Madureira, é que nós estamos falando aqui de países, né? Angola, Cuba, Venezuela, em que, em graus variados, estão longe da democracia, né? É com esse tipo de país e de arranjo que o Brasil se meteu, né? Uma aposta sólida, muito lucrativa para a Odebrecht. Também não vamos pensar que a Odebrecht ficou fazendo favores por aí. Ganhou muito dinheiro, compondo o braço empresarial desse projeto de poder do PT. Mas é isso, né? Angola, Cuba, Venezuela, Equador. Não há democracia. Não há, tá? Há um projeto de poder na América do Sul. Aí sim, Lula era a grande estrela. Era estrela maior do que o Fidel Castro. Enquanto o Fidel Castro esteve vivo, morto vivo, sei lá. Andreasa, é um popstar com cachê de popstar, que eu estava lendo hoje. Cada palestra dele, $200 mil. Ele recebeu cerca de $200 mil por palestra, por 40 palestras. Faça umas contas. Isso é um caminhão de dinheiro. E tinha exigências de popstar também. Pedia uísque marca já X. Tinha toalhas brancas. Uísque da marca X, o andar inteiro fechado de hotel, aquelas coisas bem de cantor de rock mesmo. E por isso que eu acho que ele tinha que ter um belo sítio, viu, Vera? Mas ele tinha bom gosto para uísque. Para isso, pelo menos...